Olá pessoal, eu sou a Mônica, eu faço parte da Pastoral da Juventude, atualmente estou a serviço da Coordenação Regional da PJ Sumo pela Arquidiocese de São Paulo e fui convidada a participar das cirandas virtuais de PJ para falar sobre a temática como falar ao sentimento sem apelar ao emotivo. Para começar esse bate-papo, eu acho importante primeiro conceituar o que é sentimento, o que é emoção. Não no sentido de engessar alguma coisa, mas a gente compreender o que essas duas coisas significam para a gente começar a discutir e bater um papo sobre essa temática. Quando a gente está falando de sentimento, a gente fala de algo que tem uma questão de ligação com o racional. O sentimento ele é uma construção. Então, ele acontece mentalmente, ele vai sendo construído e gerado e externalizado. Um exemplo é o sentimento de amor. Quando a gente nutre o amor, constrói o sentimento de amor por outra pessoa. Esse sentimento, de fato, é construído pelo olhar que a gente tem com essa pessoa, a convivência, o cuidado, o afeto. Então, é um sentimento que vai sendo construído e vai sendo externado. A gente fala que o sentimento é uma maneira organizada aí que o nosso cérebro vai se movimentando. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma coisa reativa. Então, a emoção, ela é algo que tem uma influência muito aí de um estímulo externo. Por exemplo, a gente está falando, vamos pensar em um concurso. Eu estou participando de um concurso, eu quero muito ganhar esse concurso. Quando eu tenho uma resposta positiva sobre esse concurso, então eu ganhei o concurso, que ótimo. Qual vai ser a minha primeira reação? Talvez gritar, talvez pular, talvez chorar de emoção, né? Então essa relação aí com a expressão chorar de emoção, porque é algo reativo. Eu recebi uma resposta externa, um estímulo externo, e eu vou responder aí a esse estímulo com uma emoção. E quando a gente fala dessas duas coisas, tanto o sentimento quanto a emoção, a gente pensa um pouco também na questão racional, né? Então, poxa, eu não posso ser muito racional, mas eu também não posso ser muito emotivo. Será que eu tenho que ser totalmente racional, totalmente emotivo? Quando a gente se coloca numa caixinha, então a gente polariza essas questões, a gente não tem a questão de viver a integralidade, o nosso ser como um todo. Por isso que não tem como fazer um dualismo, e é isso em qualquer espaço da nossa vida, não tem como dividir, né? Eu não posso de fato ser só razão ou só emoção, eu preciso ter um equilíbrio entre essas duas coisas. E aí a questão de razão, emoção, a questão do sentimento, e aí quando a gente fala ao sentimento e como não apelar ao emotivo. Quando a gente está falando de sentimento, como eu tinha dito que é algo construído e a gente vai externalizando, e da emoção que é algo reativo, é pensar que a gente pode expressar os nossos sentimentos também de formas, a gente expressa através das emoções, mas como são emoções que tem uma coisa que é bem trabalhada, que é bem organizada. Então, vamos citar um exemplo aí da questão de organização pastoral mesmo, né? Como vem da pergunta, como que eu não apelo pro emotivo? Não tem uma resposta, não tem algo que responda essa pergunta, ou que seja uma fórmula, uma receita para isso. Mas o olhar, a partir isso começa a acontecer a partir da nossa formação integral. Então, olhar aí essa mística da formação integral, olhar cada ponto é um começo para a gente trabalhar essa questão de eu falo do sentimento, porque entender que Pastoral da Juventude não é só racional, se envolve pessoas, a gente envolve sentimentos, e os sentimentos são subjetivos, porque cada pessoa sente da sua maneira, de como enxerga o mundo, de como vê o mundo. Então, como trabalhar isso dentro das dimensões para que quando a gente estiver em qualquer discussão, vivendo qualquer momento pastoral ou não pastoral, a gente consiga expressar nossos sentimentos sem emoções que sejam apelativas, como se você pedisse para que o outro agisse de uma maneira porque você está sentindo de outra, entende? Então, para ter acesso, né? Mas de onde vem, o que são essas dimensões integrais? Então, eu peguei aqui como exemplo o livro Bora Falar de Pastoral da Juventude, e aí tem a descrição sobre as dimensões da formação integral.
Então, só para vocês entenderem, quando a gente está falando dessa dimensão integral, e aí por que eu tô falando dessa relação com os sentimentos? Porque a gente começa na relação consigo mesmo, a relação com os outros, a relação com a sociedade, a relação com Deus, a relação com a ação. E todas essas relações, elas envolvem os sentimentos vão estar presentes. Mas aí, voltando no que eu disse, os sentimentos estão presentes, mas é importante que eu entenda que apelar ao emotivo não vai ajudar a construir esse espaço de maneira saudável e de maneira comunitária. Mônica, como é que eu posso fazer, né, além da dimensão integral, como é que eu organizo isso? Como eu tinha dito, não tem uma fórmula, não tem uma receita, mas o controle das nossas emoções vai muito desse olhar interno. Então também como eu enxergo os meus sentimentos, como eu vejo as minhas respostas, então como eu respondo a esses sentimentos dentro de mim ou com as outras pessoas. O autocuidado e o autorrespeito é muito importante. Por isso que a gente sempre fala de que fazer terapia não é uma coisa, né, pra quem, nossa, aquela pessoa ali tá tendo uma questão de ansiedade, depressão, ela precisa de terapia, sim, mas também quem não tem precisa, justamente para resolver essas questões internas, se autoconhecer. A terapia, ela é um processo de autoconhecimento, por isso que é muito importante. E é dentro da terapia que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, não a controlar, né? Não essa questão de controle, de, eu preciso controlar como se fosse uma máquina, mas como eu lido com aquilo que eu sinto, para que quando eu expresse os meus sentimentos, ele não seja algo que fira o outro, porque eu expressei, né? Então, expressei minha emoção aí de uma forma muito exacerbada. Então, isso dentro da pastoral é muito importante. E aí, por que reforço isso também quando a gente fala de ações dentro da própria pastoral? As campanhas nacionais que foram lançadas pela PJ são algo que aconteceram aí nesse equilíbrio de razão e sentimento. Não tem como trabalhar só com a razão, então olhar o que aquele espaço precisa, o que precisa fazer e como eu vou trabalhar isso, mas olhar também quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, olhar para os sentimentos dessa pessoa, olhar como eu me sinto estando nesse espaço, para construir algo que seja também afetivo. Nós somos seres que necessitam de afeto, então isso precisa estar dentro dos espaços também. Então, num resumo geral, como falar os sentimentos sem abusar do emotivo? Tendo esse autocuidado, esse autorrespeito, mas também tem primeiro dentro de si para a gente conseguir trabalhar isso com o outro, trabalhar isso em sociedade e viver esse espaço aí da mística, da formação integral, viver cada etapa em seu momento, trabalhar isso em cada etapa de forma muito cuidadosa e muito atenciosa, para que a gente consiga aí ter um caminho, apesar dos seus trancos, né, apesar das complicações que a gente sabe que podem acontecer, mas que a gente vive ela de maneira fraterna, respeitando, se cuidando, se olhando e principalmente se amando. E para finalizar essa fala, eu vou trazer uma poesia do Eduardo Galeano, do livro dos Abraços. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente. Um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com a luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de ispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tanta vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar pega fogo. Então aqui a gente seja esse fogo, que seja um equilíbrio aí entre sentimento, emoções e razões, para que de forma coletiva a gente viva de maneira fraterna. Um beijo e até mais!